Olá, Fortaleza, olá, Brasil, olá, você, aquele abraço, nosso bom dia, mas bom dia de verdade. Você que está acompanhando o nosso programa Manhã de Esperança, já sabe que às 10 horas, claro, tem o nosso Papo das 10. E hoje, quarta-feira, estamos trazendo aí, portanto, mais um Papo das 10, onde você está conosco e nós queremos já lhe agradecer pela sua companhia em nossa emissora e também em nosso canal aqui no YouTube. Hoje nós estaremos lá da região norte do país e vem trazendo bênçãos, portanto, em nossa programação, e nós contamos com você que está aí acompanhando a gente. Inclusive, já agradecendo a você que nos ajuda sempre a permanecermos no ar através do nosso canal. Você que já está inscrito, você que sempre compartilha o nosso link, aciona o sininho para receber as nossas notificações, enfim, você que participa ativamente. Agora, você que pela primeira vez está conosco, que ainda não fez nada disso, você pode fazer tudo isso. Se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha, faz o teu comentário, porque tudo isso é relevante para o nosso programa, tá certo? E hoje, quarta-feira, dia 24 de agosto, nós iremos agora para a região norte do estado, como nós já falamos, e vamos conversar com o pastor Ribamar Diniz. O pastor Ribamar Diniz é um jovem pastor, mas, na verdade, muito abnegado à causa de Deus, e hoje vai falar o que é que está acontecendo na região norte do nosso país. E eu digo, alô, pastor Ribamar, aquele abraço, nosso bom dia, mas bom dia de verdade. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, irmão Wilson Silva, nosso amigo de fé. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Valdenses, é uma alegria estarmos juntos. Ok, o pastor Ribamar, já falei, está falando diretamente da região norte do país, mas especificamente de onde, pastor? Irmão Wilson, eu atuo aqui no estado do Amapá e no Pará. Moro em Santana, que é a região metropolitana de Macapá, a capital do Amapá, mas atuo também nas Ilhas do Marajó, pastoreando parte daquela região. Certo. Qual é a área geográfica, ou não sei se pode dizer hídrica, do seu campo? Então, eu atuo na Missão Paramapá, é uma sede administrativa da Igreja Adventista localizada em Belém, mas as igrejas que eu administro estão tanto no estado do Amapá, que é no extremo norte do Brasil, como também ao norte do Pará. Ao norte do Pará existe essa famosa ilha da qual nós iremos tratar agora. Então no caso, você está no campo do Paramapá, isso? Pará-Amapá é o nome da missão, o nome do campo, né, da sede da igreja, porque ela tem congregações tanto no Pará como no Amapá. No caso, ela atua no sul de Belém, nas Ilhas do Marajó e em todo o estado do Amapá. Certo, então. Então, vou falar um pouquinho sobre essa região, o que, na verdade, nós podemos acompanhar hoje, né, através do nosso Papo das 10, o que o pastor Ribamar vai trazer aí, quais são as novidades, como é que está sendo o trabalho, os planos e projetos, o que Deus tem feito aí, e quais são as perspectivas daquilo que Deus ainda fará, portanto, nessa região, claro, usando o pastor Ribamar, sua família pastoral e toda a membresia da igreja aí, que, na verdade, nessa região aí tem, portanto, gente que tem sangue aí, portanto, para levar a mensagem do evangelho. Não é isso, pastor? É isso mesmo, vamos tentar compartilhar aqui as bênçãos, os testemunhos e as informações para que a nossa irmandade e outras pessoas de boa vontade continuem orando a Deus e intercedendo pela pregação do evangelho nessa região extrema. Ok, então. Por isso, o título da mensagem de hoje, Amazônia ao Extremo. O que significa, portanto, pastor Ribamar, esse título escolhido para o nosso bate-papo? A Amazônia em si é uma região de extremos, né? Extrema pobreza, extrema riqueza, distâncias realmente extremas, né? Geograficamente, há um grande desafio de pastorear, de evangelizar essa região. E é palco, né, de muitas disputas ideológicas,
é alvo, assim, da atuação de ambientalistas, de políticos, de empresários. Então, é uma região sui generis. E eu trouxe aqui alguns dados sobre a Amazônia que justificam esse título, Uhum. que eu tirei desse livro aqui, O Desafio Amazônico, de uma coleção chamada Polêmica, né? Então, o Certo. autor aqui, o Samuel Branco, falando sobre a região amazônica, escreveu algo interessante. A bacia amazônica, com seus 4 milhões de quilômetros quadrados, possui características extraordinárias, Wilson e ouvintes. Por exemplo, em termos geográficos, um hidrólogo diria é o maior complexo fluvial do mundo. Um geólogo, considerando-a segundo seu ponto de vista, a definiria como a maior bacia sedimentar do planeta. E um biólogo diria, né, o maior ecossistema florestal de toda a biosfera. Então, para os ouvintes terem uma ideia, é claro que a Amazônia é conhecida, mas são dados assim que demonstram a dimensão, né, desse lugar. Quando se observa o mapa daquela região, tem-se a nítida impressão de que uma grande rachadura, com inúmeras trincas menores e convergentes, teria ocorrido em virtude de qualquer acidente ao longo da linha do Equador, estendendo-se desde os paredões abruptos da Cordilheira dos Andes, onde nasce o rio Amazonas, até o Oceano Atlântico. Por essa rachadura correm, pasmem, amigos, 175 milhões de litros de água a cada segundo. Vou repetir, 175 milhões de litros de água a cada segundo, o que corresponderia a um tráfego absurdo, inimaginável, de 500 milhões de gigantescos caminhões por dia transportando água para o oceano. Então, só do ponto de vista hídrico, seria algo assim espetacular, sem contar que moram 30 milhões de pessoas, né, nessa região, formada por vários estados aqui no norte do Brasil, desde o Maranhão, Nordeste, parte da Amazônia, né, até Roraima, lá em cima. Ok, o autor aí, ele descreveu, na verdade, essa região e trazendo aí, portanto, visões, né, de várias personalidades. O geólogo, o que mais? O geólogo, o Geólogo, hidrólogo, né? hidrólogo, Exatamente. E o agora, biólogo. e o biólogo. Aí eu pergunto, e qual é a visão de um teólogo em relação a essa região? A visão de um teólogo, né, é que é uma região desafiadora, mas ao mesmo tempo aberta, né, ao mesmo tempo alcançável, né, em relação à mensagem bíblica. E você tocou num ponto interessante aí. Deus está interessado nas ilhas e nas regiões extremas. Se você analisar a Bíblia Sagrada, há várias referências a lugares extremos. A própria configuração, né, da Bíblia, ou a origem dos povos bíblicos, está no Extremo Oriente, né? Então, eu encontrei alguns versos interessantes que mencionam ilhas e regiões alagadas, e queria ler um deles. Posso ler, Wilson? Deve ler, porque eu quero tomar conhecimento também. Então, Isaías, por exemplo, 42, versículo 10, diz o seguinte: Isaías 42, 10, para aqueles que querem acompanhar em casa: Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há neles, vós, terras do mar e ilhas. Então, claramente, a Bíblia, ela demonstra que Deus quer ser louvado em todos os lugares, inclusive nas ilhas. O Salmo 97, versículo 1, menciona algo parecido. E há episódios, né, como o naufrágio do apóstolo Paulo, que menciona também o seu desejo de encostar numa ilha, né, com o navio que estava rumo a Roma, né, onde ele seria decapitado. Então, Deus tem muito interesse em pessoas que vivem em situações extremas, pela distância, pela pobreza, pela doença, pelos desafios geográficos. E para um teólogo, para um missionário, é uma região desafiadora, realmente, mas é uma região promissora, né? Eu estava procurando essa palavra para falar. Desafio e possibilidades muito grandes estão aqui na Amazônia brasileira. E no pedacinho que nós iremos destacar no programa de hoje. Ok, e quais são, na verdade, os principais desafios, né, do pastor Ribamar aí nessa região? Para ficar talvez mais assim, ilustrativo, né, para a nossa audiência, eu queria pedir ao senhor para colocar os slides,
Porque ao ver as imagens, nossa audiência, nossos irmãos, nossos amigos e outras pessoas que vão ter contato com esse material vão perceber do que estamos falando. Então, não vou falar sobre a Amazônia toda, mas sobre um pedacinho dela, onde atuo há alguns anos. E essa região é famosa pela cerâmica. Você pode ver aí uma foto, né? Isso. A cerâmica policrômica, né? Como é definida, com várias cores. É uma região conhecida também pelas praias, pela beleza das praias. Pode avançar. Ok, só voltando um pouquinho sobre essa cerâmica. Cerâmica policrômica. O que significa esse termo? E, na verdade, esses detalhes que são colocados nessa cerâmica têm algum significado também, ô pastor? Então, há dois tipos básicos de cerâmicas, né, mais populares: a policrômica, que é aquela que tem várias cores, e a monocrômica, que tem uma só. Certo. Então, a cerâmica produzida em algumas regiões da Amazônia, como o Marajó, ela tem essa característica. E essas ilustrações, né, que os indígenas colocavam e os artesãos modernos, eles reproduzem, ela tanto conta assim, o cotidiano, as crenças, os valores da sociedade marajoara, cujo apogeu, né, foi no ano 600 depois de Cristo. Depois ela se degenera, né, e a cultura, né, ela vai se reduzindo, mas a cerâmica permanece como testemunho das habilidades, dos talentos, especialmente das crenças, dos valores, dos costumes e do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Inclusive, dentro da cerâmica, né, você encontra vários motivos, né, animais, fauna, flora, rituais religiosos, que demonstram que os povos marajoaras, eles queriam realmente gravar parte da sua história nessa cerâmica para as futuras gerações. E é alvo de estudos, né? Nem tudo está ainda esclarecido, mas a Denise Chan, que é uma arqueóloga muito conhecida, assim como outros, tem pesquisado e tem publicações na internet. Você pode dar uma olhadinha depois no Google Acadêmico, contemplando, né, o significado básico desses desenhos, daí das cores que eram empregadas. Ok, então. Então, a região que eu falo, ela tem praias muito belas. Além disso, pode avançar? Essas praias são água salgada ou água doce, no caso, né? Então, o Marajó, ele é cercado por esses dois tipos de água, né? Água salgada do Oceano Atlântico e água doce dos rios aqui do Pará. E há praias de água doce e há praias também salinas, né? A maioria são águas doces, porque o oceano, ele passa próximo às cidades ribeirinhas, então, normalmente, a água já chega, né, mais doce para os banhistas. Mas ela é mais conhecida, né, o Marajó, pelos búfalos, né? É a terra dos búfalos, conforme você vai ver na próxima imagem. Então, o Marajó tem 600 mil cabeças, tem mais búfalo que gente, Wilson. É incrível. 600 mil cabeças. É uma região, assim, onde as pessoas realizam turismo de aventura. Dê uma olhadinha na próxima foto aí. Então, você que é de outra região do país e quer tirar férias, né, ao extremo, vem aqui para o norte, vem aqui para o Marajó, e você poderá cavalgar nos búfalos, né, da ilha do Marajó. Então, essa região, eu vou já chegar no ponto das dificuldades, dos desafios. Uhum. Ela tem sido alvo de muitas reportagens, ela tem estado na mídia constantemente. Ela foi palco da terceira temporada do reality show No Limite, da Rede Globo, em 2001. Pode avançar. Além disso, em 2009, na próxima imagem, ela foi alvo de uma CPI, a CPI da pedofilia. Aí está uma foto com o senador Magno Malta, na época. Eles já estão ouvindo o bispo do Marajó, Dom Luiz Ascona, que foi ameaçado, né, porque ele denunciou a pedofilia. Então, o Marajó tem essa dificuldade, né, esse problema, esse câncer, né, que é a pedofilia, e a mídia sempre explora isso aí. No próximo slide, você pode ver outro desafio. Você sabia que no Marajó, onde há 16 municípios, 12 estão na lista dos que têm o menor índice de desenvolvimento humano do país? E o pior IDH do Brasil é a cidade de Melgaço. Me lamenta comentar, né, mas são dados oficiais, que está no Marajó também.
Então, há muita pobreza em algumas regiões, doenças como raiva humana ainda é encontrada em alguns locais, e eu coloquei mais uma foto aí na frente, esses dados aí são de 2018, mas a próxima foto, por gentileza, avance aí, ela mostra um outro problema. Então, você vai somando aí os desafios, doenças, pobreza, a questão geográfica desafiadora. Esse casal de norte-americanos foram sequestrados em uma viagem por dentro da ilha do Marajó, estavam viajando de Belém a Macapá, na balsa Andorinha. A balsa foi assaltada por piratas e essa família foi sequestrada e virou notícia em 2017, inclusive nos jornais mais conhecidos do país. Então, há muitos piratas, há muitas pessoas Mundialmente que, falando, infelizmente... Pois não. eu estou dizendo isso aí, essa matéria aí repercutiu de forma internacional. O mundo, na verdade, se voltou para a Amazônia justamente em face desse episódio ocorrido por aí. Exatamente. Apesar de destacarmos as belezas do Marajó, o turismo, um povo acolhedor, é um lugar extremo, é um lugar perigoso, porque você nota que essa família foi sequestrada em 2017, e eu queria terminar com algo mais atual, né? Essa notícia é de 2022, o Davidson Alcântara Figueiredo é o campeão dos moscas do UFC e é marajoara. Então, Olha, ele soure e ele divulga, né, o Marajó para o mundo, porque no Marajó, é claro que eu estou falando do elemento cultural, né? Não estamos aqui fazendo juízo de valor sobre a atividade, mas há uma arte marcial no Marajó, que é a luta marajoara. Poucos países, Wilson, possuem uma riqueza, né, cultural tão grande como esse conjunto de todo, por 2.500 ilhas aqui na foz do Rio Amazonas, ao ponto de ter, inclusive, uma arte marcial própria, né, além de todas as belezas e riquezas naturais. Então, esse é o lugar desafiador, né, para o missionário cristão, com mas, certeza. ao mesmo tempo, promissor. Pronto, agora as experiências, as pesquisas que são realizadas aí, portanto, e a atuação da Igreja Adventista, e, portanto, nas águas dos rios aí, portanto, da região norte. Então, Wilson, o que eu estou falando aqui tem com base a minha experiência. Eu atuo no Marajó há 9 anos, há quase 9 anos, desde 2014. Morava aí no nosso querido Ceará, na Terra do Sol, e vim para a Terra das Águas. Pois é. E fiz pesquisas também sobre a atuação cristã em geral e adventista em particular no Marajó. Queria mostrar aqui para os nossos telespectadores esse material. Então, essa é uma dissertação de mestrado, um TCC em missiologia que fizemos no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, onde eu abordo a história e a metodologia empregada pelos adventistas para evangelizar uma região tão desafiadora. E o ano passado, nós adaptamos esse material para esse livro aqui, aparece aí na tela, né, a capa do livro, A Igreja das Águas, que é um resumo, é uma adaptação do trabalho, para que os leitores possam conhecer melhor essa história. Então, avançando um pouquinho mais, né, o que eu poderia falar mais, né? O Marajó é uma mesorregião do Pará, tem uma foto aí mais à frente, pode avançar. Okay. Então, é uma mesorregião que compreende 16 municípios, a sua origem, né? Pode avançar um pouquinho mais. Ok, pode seguir. Ok, aí está. Então, essa mesorregião, ela tem 16 municípios, é uma região grande. Eu, uma vez conversando com a minha mãe e meus irmãos, que moram no Ceará, em Juazeiro do Norte, eles me perguntaram: Ribamar, onde é que você mora? Eu falei: eu moro numa ilha. Na época eu morava no Marajó, morava em Breves, morei em Soure também. Aí, moram quantas pessoas aí? Moram umas 100 pessoas? Então, a dimensão é muito maior, são 500 mil pessoas, 16 cidades, algumas com cerca de 120 mil habitantes, como Breves, que é uma cidade similar a Barbalha, né, no sul do Ceará. Então, essa região, ela surgiu, né, do contato entre 3 povos, os indígenas que habitavam a ilha, os europeus que vieram, né, no período da conquista, e os africanos que foram trazidos para trabalhos forçados aqui, ok?
Então, ela tem 500 mil habitantes, 16 municípios, uma extensão muito grande, 104.139 mil quilômetros quadrados. É uma ilha muito extensa. Ela é maior, Wilson, que 7 estados brasileiros e países como a Holanda ou Portugal. Já falei que o arquipélago é formado por 2.500 ilhas e tem mais de 600 mil cabeças de boi, né? Então, está localizado aqui no norte do Brasil, no Pará, na nossa Amazônia Legal, e pela extensão, ela é considerada o maior arquipélago fluvio-marítimo do planeta, e a maior ilha, né, costeira do Brasil. Ok. Os estudiosos, isso, para finalizar essa parte mais assim, geográfica, né, pode avançar um pouquinho mais, eles dividem, pode seguir? Aí está. Então, eles dividem a ilha em duas partes. O Marajó dos Campos, é o Marajó Oriental, é a terra dos búfalos, das fazendas, do campo. E o Marajó das Matas é a região de floresta, é o Marajó Ocidental, com sede em Breves, né? Onde está o famoso açaí, que vai aparecer na próxima imagem. E pode avançar um pouquinho mais, já vai despertar o apetite aí para o almoço, né? Então, o melhor açaí do Brasil vem dessa ilha. Talvez o que você desfrute aí na lanchonete da esquina, vem aqui de onde estamos atuando. Aí não tem como, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma campal aí na ilha. E o que marcou, na verdade, foi o derrame. O derrame de açaí, que era pela manhã, bate à noite, né? Você sabe, Wilson, Muito o açaí, peixe, né? sim, você conheceu uma região onde há muitas embarcações, né, que Uhum. transportam o açaí para Macapá e Belém, e Limoeiro também, mas, assim, o açaí que chega para o Nordeste, para o Brasil, na forma de polpa, né, transformado em sorvete, é uma iguaria, mas o açaí se tornou uma commodity mundial, né? Um produto, assim, que tem sido espalhado pelo mundo todo. E aqui na nossa região, tem vários tipos, né? Tem um açaí mais fino, mais grosso, mas dentro da ilha do Marajó, você toma açaí até de garfo e faca, né? Açaí grosso mesmo. Então, é uma região linda, maravilhosa. Eu coloquei até uma foto do povo marajoara mais à frente, para homenageá-los, porque sei que há muita gente do Marajó acompanhando essa live. O Marajó é um forte, né? Essa é uma Você cena falou, típica da... Pois essa é não. a luta que você falou? Arte Sim, marcial. essa é a famosa luta marajoara, que surgiu, né, segundo alguns, das brigas, né, dos búfalos. Há uma versão que a luta, na verdade, surgiu por observação dos búfalos lutando, eles se atracam, né, pelos chifres, mas a outra versão que os vaqueiros nas fazendas, eles aqueciam o corpo, né, ali após o dia de trabalho, lutando na praia. E o nocaute é encostar as costas do oponente no chão. Então, é uma luta extremamente, assim, humanitária, porque ela não tem golpes contundentes. E para homenagear o povo marajoara, que é um povo forte, simpático, hospitaleiro, que está esperando a sua visita. Maravilha. A principal ilha do Marajó, onde está localizada? Então, dentro desse imenso arquipélago, há a Ilha do Marajó, formada por 12 municípios, né, conforme está aí no slide. Só que todo o conjunto, né, forma um labirinto quase sem fim. São furos, paranás, igarapés, 2.500 ilhas no total. Algumas pequenas, né, do tamanho de uma casa, e outros uma dimensão muito grande, né? Muito grande, com cidades que chegam a 100 mil habitantes. Agora, tem uma foto mais à frente, muito curiosa, Wilson. Os geógrafos aqui, os biólogos, o pessoal que está assistindo, deve gostar dessa foto. Observe essa foto, Wilson. A anterior. A anterior. Ah, Aqui está o nome das cidades. Agora, dê uma olhadinha e vê se você encontra um réptil aí nessa foto, gigante. eu vou ampliar para que a gente possa encontrar aqui esse réptil. Ó, vê se você encontra um réptil aí. Observe que a ilha, eu não posso colocar a mão que vai cobrir, né? A ilha está bem no centro. Acima um pouquinho da ilha tem uma ilhota também no formato de um olho. E se você Afuá, ou da cidade de Afuá, que é a Veneza Marajoara até Breves, você vai encontrar, junto com o rio Tocantins abaixo, a boca, né, de uma serpente.
Então, alguém disse que o Marajó é um ovo, né? Sendo Aham. engolido por uma serpente. E a serpente é o rio Amazonas. Então, é um dado curioso para os nossos telespectadores, né? Então, é aí que nós atuamos. Mais à Ok. frente tem um mapinha dos municípios, né? Aqui estão os municípios, para a gente conhecer um pouquinho o trabalho da Igreja Adventista na região. Ok, então. E a sua família pensando que você estava morando numa tribo de no máximo 100 pessoas. Foi engraçado. Então, Ah, nesse universo, Wilson, ah, os cristãos atuam desde a descoberta com jesuítas, né, com as comunidades católicas. As igrejas evangélicas também entraram aí, os protestantes do século XIX. Há mais uma curiosidade sobre o Marajó que eu não posso deixar de falar nessa live, que vai ficar gravada, né? qual é a grande curiosidade? Há várias, mas eu queria destacar mais uma, demonstrando a importância desse lugar para o mundo. Sabe-se que Pedro Álvares Cabral, ele é o descobridor oficial do nosso país, ou o achador, né, para usar uma palavra do Boris Fausto, né, um historiador brasileiro. Mas, assim, antes dele, 3 meses antes, Vicente Yanez Pisson passou pelas costas brasileiras e as correntes marinhas o transportaram até a ilha do Marajó. Pois Quem, não, quem era o Vicente? perdão? Quem era o Vicente que passou por Então, aí? era um descobridor espanhol, um Ah, navegador espanhol. Então, ele passa pelas costas brasileiras e ele é levado pelas correntes marinhas até o Marajó, até a localidade de Juanes, que é o nome inicial da ilha. uhum. 2 anos antes, Duarte Pacheco também passou pelas costas brasileiras, está documentado, e ele também passou próximo a essa região. É claro que eles não colonizaram, não construíram, não se estabeleceram. Quando Pedro Álvares Cabral volta, né, ele já volta para fazer todo o projeto em relação à expansão da coroa portuguesa, né, pela Bahia, pelo Nordeste do Brasil. E Mas é um dado curioso. patentear o fato, né? O evento. Exatamente. E nesse livro eu demonstro em alguns detalhes que o Brasil foi descoberto aqui, no Marajó, No Marajó. pela passagem desses dois homens aí, né? Mas assim, em relação ao trabalho da Igreja Adventista, eu sou missionário, não sou geógrafo, né? Mas assim, há 5 distritos pastorais, com um total de 86 congregações. Então, esse dado é de 2020. Então, nós Uhum. estamos chegando, Wilson, a 100 congregações. Em Maravilha. 2024, nós seremos, pelo andar da carruagem, 100 congregações dentro da Ilha do Marajó. Havia uma escola também funcionando para 400 alunos, mas ela foi desativada. Então, em um universo de 546.981 habitantes, a igreja adventista está representada por 5.088 membros, totalizando 0,93% da população, ou seja, quase 1% do Marajó aguarda a volta de Jesus e guarda o sábado. A Amém. média é muito boa, um adventista para 107 habitantes. E é um adventismo pujante. Ó, esse aí é um dos auditórios que a igreja está concluindo no Marajó. Faz parte de uma Campal, a Campal das Águas. O Wilson mencionou a Campal do Ituquara, que ele participou. Lá tem um prédio imponente de alvenaria. E esse aqui é um prédio misto, né? Madeira e alvenaria. Ele está sendo finalizado para a realização da nossa Campal, a Campal do nosso distrito, que deve reunir 3.500 pessoas. Então, É, é um adventismo pujante. essa campal está programada para quando? Essa Campal vai ser daqui a 2 semanas e meia, de 9 a 11 de setembro. Vamos receber, inclusive, o irmão Natson Portugal, conhecido aí de Fortaleza, do Nordeste, e o Herbert Kleber, que é pastor aqui na FAAMA, na nossa instituição, mas ele trabalhou a vida toda no Nordeste também, né? Inclusive como diretor de jovens da União Nordeste. Ok. Então passou aqui também por Fortaleza, né? Foi departamental aqui. Quando ele saiu daqui lá para o ainda IAN, né? Hoje FADIBA. E agora está na FAAMA. Exatamente. Ele estará por Agora, cá, Wilson, Campal. sim.
Eu falei dos desafios, mas quero falar dos milagres. Mostra essa outra foto aí. Queria contar um milagre aqui. Ah, tá lá na frente. Eu acho que eu mandei o slide atrasado. Aí, essa foto. Então, amigos, Quem são? esse senhor é o irmão José Sampaio. Ele é um ancião, é um líder de uma igreja local. E esse menino se chama Diego. Quando eu tirei essa foto, eu trabalhava em Breves e ouvi a história do Diego. Quando ele tinha 4 anos, os seus pais viajaram para Macapá para transportar o açaí no barco do irmão Sampaio. Quando eles voltam, estão chegando, né, próximo à sua residência, ali no Ituquara, que é interior de Breves, a principal cidade do Marajó. São 6 horas da tarde. Então, o Diego está solto no barco, né, andando ali, e a sua mãe sobe, né, para a tolda do barco e pergunta ao seu pai: cadê o Diego? Então, o pai, ele diz: o Diego está com você. E a mãe diz: não, está com você. E ambos correm, né, descem e começam a procurar o menino e não encontram mais. Eles começam a ficar preocupados, não encontram o Diego no barco, o barco não é tão grande. E aí a suspeita, né, é que o Diego caiu no rio. Então eles começam a movimentar ali barcos da região, canoas, para procurar o Diego no raio de 3 quilômetros. Eu conheço a região. O rio Amazonas, onde o Diego caiu, está bem próximo à foz, ele tem 3 quilômetros de largura. Difícil um homem atravessa com muita dificuldade se for treinado. Era já à noite, e eles passam ali até quase 10 da noite procurando o Diego, sem sucesso. Eles varrem aquela região. Então, eles chamam o irmão Sampaio pelo rádio VHF, e aí o filho do irmão Sampaio, que é o irmão Osiel, ele diz: papai, eu vou achar o Diego. E, pasmem, né? O irmão Sampaio, que é um ancião, um homem equilibrado, diz: meu filho, já está ficando tarde, está escurecendo, está chovendo, é melhor amanhã de manhã, que o corpinho dele pode boiar, né? E o irmão Osiel diz com fé: eu vou achar o Diego vivo, pai. O irmão Sampaio diz: então, só se for um milagre. Então, ele pega a sua voadeira, né? Ele pega a sua embarcação a motor e alguém chama novamente um parente da criança: eu quero ir junto. Então, ele perde mais meia hora esperando esse parente, embarca e vão até o barco, né? Quando eles chegam lá, o pai está inconsolável, né? E a mãe, desolada. E eles dizem assim: meu filho, né, está no fundo desse Amazonas. Perdi meu tesouro. Então, Osiel repete, né? Eu vou encontrar o Diego. Todos permanecem em oração e ele sai com uma lanterna, né? Focando o rio. Depois que eles se distanciam, né? Nos mesmos locais onde os barcos haviam procurado, eles focam, né? Na direção do meio do rio e vem algo. Então, Osiel diz: é o Diego. E o seu colega diz: não, isso deve ser o capim, né? A água empurra o capim. E quando ele foca, irmãos, amigos, né? Ele vê uma criança de bruço, né? Deitada em cima da água, das ondas do Amazonas, né? É incrível, irmãos, o poder de Deus nessa região. Eles se aproximam, eles pegam o Diego. O Diego ficou tanto tempo na água que a barriguinha dele, né, ficou assim, com muito barro, né, que a água vai juntando, a água do Amazonas é barrenta. Os olhos, irmãos, vermelhos, as mãos assim, enrugadas do frio. Eles levam o Diego, cobrem com lençol e ligam para o irmão Sampaio, no rádio VHF. Diz assim: papai, encontramos o Diego. Aí o irmão diz assim: o corpo dele boiou nas águas. Eles: não, encontramos o Diego vivo. O irmão Sampaio ficou sem fala. Havia ali uma pessoa ateu que não cria em Deus e passou a crer no Deus bíblico, no Deus verdadeiro. E quando eu encontrei o Diego, eu brinquei. O Ribamar. Mas Sim. o Diego, quando foi encontrado, né, ele estava flutuando sobre o quê? Somente sobre as águas? Sobre as águas, sobre as águas. Então, quando o irmão Sampaio entrevista o menino, diz assim: Diego, por que é que você não afundou? Aí ele respondeu assim, tinha 4 anos. Ele disse assim: tinha uma mão que me segurava. Falou assim, né? Tinha uma mão que me segurava. Então, aquilo emocionou muito as pessoas da região. O pastor Samuel Lobato era o pastor da época na região. E ele fez um teste com o Diego. Ele pegou o Diego, já estava maiorzinho quando ele foi lá visitá-lo.
Vamos fazer um teste aqui. Colocaram o Diego no rio e o menino começou a se afogar em 1 metro de água. Então, comprovaram de todas as formas que foi um milagre. E quando eu encontrei o Diego e tirei essa foto, eu brinquei. Eu disse, Diego, Deus tem um plano na sua vida. Só Jesus, Pedro e você andaram sobre as águas. E Pedro afundou. Então, Deus seja louvado. Então, quem trabalha no Marajó vê um milagre todo dia. Amém. Realmente é uma região dos extremos, né? Então, um milagre extremo aí que a gente pode relatar, né? Quer dizer, o Diego, um garoto de apenas 4 anos, mas que teve o privilégio, né, de participar dessa seleção, né, onde Cristo, Pedro e ele, somente os 3 que flutuaram sobre as águas de forma miraculosa, né? Então, com certeza, eu acredito que Deus tem um plano para a vida do Diego. Agora, além do Diego, o que você poderia nos contar a respeito da receptividade da mensagem, assim no âmbito geral? Porque eu sei que aí existem algumas dificuldades, como você já falou, são muitos os extremos em todos os sentidos, mas como é que a palavra ela é aceita, recebida, portanto, principalmente pelos ribeirinhos aí na ilha de Marajó? Irmão Wilson, eu sei que há pastores, há missionários, há obreiros, há irmãos assistindo essa live, ou vão fazer contato com ela em algum momento, mas a evangelização do Marajó, ela tem a mão, tem o dedo de Deus em cada detalhe. Na década de 30, o pastor Léo Heliel e a sua esposa Jess, os pioneiros do adventismo aqui da Amazônia, eles singraram as águas através da lancha Luzeiro 1 e para visitar Maués e Manaus, lá em cima, no Alto Amazonas. Então, eles não tinham um plano para evangelizar o Marajó, mas ao fazer a travessia, né, de Belém até Manaus e até Maués, eles acabaram fazendo contato com algumas famílias, e uma delas foi a família de Pedro Salviano, que é uma família cearense, aí da nossa terra. Ele tinha um comércio, era um homem abastado, e ele passou a receber a lancha no seu porto para atender os seus vizinhos, os ribeirinhos ali. Isso em 1937, onde a malária matava, doenças que hoje há tratamento como sarampo, e várias outras. Então, Léo e Jess passaram a tratar os enfermos ali na Ilha do Marajó, no Rio Cearense, e provavelmente recebeu esse nome pela influência da família de Pedro Salviano, que de Fortaleza migrou para essa região no ciclo da borracha, e eles aceitam a mensagem adventista, eles plantam uma igreja na década de 50, ali constroem a igreja naquela região, e o adventismo se estabelece em breves, depois se espalhando por outras cidades ao redor. Então, Deus atuou de maneira poderosa através da lancha. Então, eu descobri nessa pesquisa que a lancha Luzeiro, o atendimento médico, ele foi o principal método para abrir os corações. Então, as pessoas, ao serem atendidas em seu corpo, queriam algo para a sua alma, para a sua vida espiritual. Então, a receptividade foi imediata. Então, surgiu a igreja de Breves, surgiram outras igrejas, e hoje, em cada município do Marajó, tem pelo menos uma congregação com um bom número de fiéis. E, em geral, Wilson, se você vive aqui no norte do Brasil, e no Marajó especificamente, quando alguém lhe encontra, ele já pede uma oração. Então, eu trabalhei em Soure, na terra dos búfalos, e eu não conhecia a região, nem a gíria, né, a maneira como as pessoas se comunicam. E eu passava de bicicleta, na época eu trabalhava de bicicleta, não tinha carro. Então as pessoas diziam, soldado, olá, soldado. E eu não entendia, né? Eu falei, sou pastor, o pessoal está me chamando de soldado. Depois eu entendi que era soldado de Cristo, era irmão, né? Então as pessoas, elas lhe chamam, pedem oração, elas têm interesse em estudar a Bíblia, elas são pessoas que dependem da fé para sobreviver. É claro que há cidades com uma infraestrutura muito boa no Marajó, com hospitais, com grandes escolas, universidades, mas dentro da ilha mesmo, no interior, as pessoas, para viver, têm que ter fé, porque elas estão em contato direto com a natureza, né? Um lugar onde há animais peçonhentos, onde há desafios realmente muito grandes para a sobrevivência. E uma campal, por exemplo, dessa que você viu a foto, né? Nós vamos reunir dentro da Ilha do Marajó 3.500 pessoas, sem muita dificuldade. As pessoas, elas alugam embarcações, elas enchem de gente, elas colocam alimento e elas viajam.
Inclusive, a maioria do nosso público não é adventista, são amigos da igreja, são simpatizantes, são pessoas que querem ouvir a palavra, ouvir um louvor, receber um material. Então, a receptividade é muito grande, apesar de haverem também desafios, especialmente pela presença de outras denominações que têm também a sua mensagem e rivalizam, né, contra a mensagem bíblica que a Igreja Adventista prega, mas mesmo esses são pessoas, assim, muito boas de diálogo, né, e a obra tem avançado de maneira assustadora e espetacular no lugar onde estamos falando. Precisamos de mais missionários aqui. Ok. O Ribamar, você está aí na região, acredito que há aproximadamente 8, 9 anos, né? Porque desde que você conseguiu a sua formatura e foi chamado para a obra, então você está nessa região. Aí eu pergunto ao Ribamar, qual foi a sua sensação, a emoção sentida, quando do chamado para uma região tão extrema? Eu estava na ocasião em Rondônia, iria começar o meu ministério junto ao pastor Gilson Magalhães, numa cidade muito boa chamada Ji-Paraná, uma cidade assim muito boa. E eu recebi uma ligação do pastor Jason Florencio com um convite para eu vir ao Marajó, para vir a Soure. Eu não sabia onde era Soure, havia ouvido a palavra Marajó alguma vez nas minhas leituras, mas ao chegar em Belém, ele disse assim, pastor Ribamar, você vai a Soure, no Marajó. Então, no dia seguinte, eu fui ao porto, e o irmão Miquéia Silva olhou assim para um navio de ferro ancorado, e disse, pastor Ribamar, entra aí nesse navio com a sua família e você vai chegar lá. E aí, havia muitas dúvidas em minha mente, né, em relação ao lugar, em relação ao povo, em relação à receptividade, aos desafios. Mas, em termos gerais, Deus ele nos abençoou muito, desde o primeiro dia lá. Então, havia um misto, né, de assombro, né, de medo e de expectativa, mas com o apoio dos irmãos e da igreja, nós conseguimos nos adaptar facilmente e rapidamente. E a família? O pastor Ribamar sempre foi desbravador, sempre foi aventureiro e tudo, mas quando se conta nos desafios do ministério, a gente às vezes esquece da família. O pastor, o pastor, o pastor, sim, e esposa e filhos. Como encararam, portanto, essa realidade? Então, a minha esposa, a Cicinha, né, como é conhecida, ela teve dificuldades de adaptação a princípio, porque é uma região isolada. Então, ela me dizia, Ribas, né, ela me chama assim, então eu me sinto presa aqui nesse lugar, porque você vai ao centro da cidade, estou falando de Salvaterra e Soura, onde moramos inicialmente, quando você sai, você vê o rio, você não tem como andar mais. Ou você pega uma embarcação, ou um voo, né, que é mais complicado, é mais difícil. Essa sensação, né, de solidão, né, de esquecimento, né, de isolamento, fez parte de todo mundo agora na pandemia, mas da minha família nos primeiros meses. Mas o carinho dos irmãos, o amor dos irmãos quebrou tudo isso, e ela hoje gosta mais de ir lá do que eu mesmo, né? Inclusive tem foto nas canoas, agora mesmo vai estar comigo lá na Campal, ajudando a organizar. Já visitou todas as igrejas ribeirinhas onde eu fui pastor, e são Amém. muitas, né? Eu já Graças vivi, a Deus. eu vivi uma experiência aí falando de solidão, aquele negócio todo, né? Então, não é Sim. coisa boa. Eu vivi uma experiência justamente em Soura e Salvaterra. Eu fui fazer algumas vendas por aí Hum. e fui fazer umas cobranças também. E tinha um rapaz que me devia lá na prefeitura. Eu fui lá na prefeitura para receber, disse: aguarda aí, vai sair. Aí entrou lá para dentro e eu fiquei esperando, né? Eu olhei para o relógio, 10h30, e a embarcação saía 11 horas, né? Aí 10h30, 10h35, 40, tal, faltando 5 minutos. Cara, eu venho aí daqui a 15 dias e recebo esse dinheiro, que não dá não. O rapaz não vem. E saí desesperadamente, correndo no meio da rua, em direção ao porto, né? E quando eu cheguei no porto, a embarcação estava saindo, né? Estava saindo. E o pior é que eu não tinha mais nenhum produto para vender, só tinha esse contato para ser mantido, né? Para receber um restante.
E ia fazer o que agora? Porque a embarcação só voltaria 24 horas depois. E eu fiquei ali sozinho, sem ter para onde ir, tá? Como você disse, saindo só ver rio, rio e mais rios, né? Então não tem problema. A experiência foi nada agradável, foi inesquecível aí na ilha de Marajó. Mas, Ribamar, hoje você já falou que a Cicinha está satisfeita com a experiência, né? Você também acredita que gosta, porque o estilo de vida seu sempre foi esse. Então, abnegação para com a pregação do Evangelho. Você sente desejo de sair daí para uma metrópole? A minha vida, Wilson, como você sabe, né, você me conhece há muito tempo, está nas mãos do Senhor e da sua igreja, né? Então, eu confio muito na direção de Deus. Eu tenho plena certeza que Deus me trouxe ao Marajó para fazer um trabalho aqui, ao lado dos gigantes que já passaram antes de mim e dos que me substituirão. Então, eu vim a essa região em 2014. Estou hoje, né, em 2022, completando 9 anos. Me tornei o pastor adventista com o ministério mais longo, né, nessa região, juntamente com a minha família. Então, nos primeiros anos, eu notei que o missionário, e isso serve para todas as pessoas, né, em sua área de atuação, precisa estar motivado. Então, além da comunhão com Deus, eu coloquei algumas metas para o meu ministério aqui no Marajó, antes de sair. Porque há um risco de você chegar e ficar orando por uma transferência, né, por um chamado em outro lugar, numa metrópole, numa cidade. E há o perigo de você fazer as coisas por fazer. Mas eu tomei a decisão, com a minha esposa, a Cici, meus filhos, o Lohan e o Lando, de deixar um legado aqui. Então, colocamos uma meta, né, de plantar 10 congregações, batizar 1.000 almas. E como havia uma grande dificuldade das pessoas regularizarem o casamento civil, casar pelo menos 100 casais, além de outras metas. E o ano passado, graças a Deus, alcançamos quase todas. Nós já passamos aí dos 1.000 batismos, só no Marajó, dentro da ilha, no distrito de Soure, que foi o primeiro, Breves, e agora no Paraíso, que compreende essas 7 congregações. Pela graça de Deus, nós não casamos 100, mas 200 casais. Alguns que estavam com esse sonho há 30 anos, irmãos de igreja que não tinham recursos ou viviam muito distante da sede, nós levamos o cartório lá no interior para ele casar. 200 casais. E não chegamos às 10 congregações, foram 9, né? Graças a Deus. Então, Deus tem nos abençoado. Eu não tenho desejo de sair daqui, a não ser quando Deus determine. Então, se Deus achar que já é suficiente, que eu já aprendi o que eu deveria aprender, né? Eu já desfrutei, né? O que deveria desfrutar, porque há bênçãos também, há desafios, mas há bênçãos. Então, com alegria, servirei numa metrópole, ou em outra ilha, ou em outro lugar, tranquilamente. Ok. Ribamar, nós estamos aí chegando ao final do nosso programa e eu sei que é possível que você tenha dito, olha, eu vou participar dessa live, mas eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. Né? Então, algo mais que você gostaria de destacar em nosso programa? Não traga a sua mensagem agora, porque sempre no finalzinho do programa eu gosto que o nosso convidado também traga uma mensagem aos nossos ouvintes e internautas, uma mensagem ao coração. Mas antes eu gostaria de saber se você teria algo mais a ser ventilado em nosso bate-papo. Eu gostaria de convidar pessoas, em geral, né, a orar pela Ilha do Marajó, e os adventistas em particular, para pensar nessa região, orar por ela, enviar, quem sabe, recursos, fazendo contato direto com a missão para Amapá, porque é uma região muito carente de tudo. Agora, por exemplo, eu vou receber o Dr. Jean Silva, que é do Rio Grande do Norte, mas morou também no Ceará, estudou aí na Universidade Regional do Cariri, na URCA, conhecido aí dos irmãos de Juazeiro do Norte. Então, ele está vindo pela segunda vez de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ao Marajó, fazer atendimento médico. Então, embora as prefeituras tenham melhorado o atendimento no interior, ainda há muita carência. Ele vai passar uma semana comigo, visitando as comunidades ribeirinhas, atendendo gratuitamente, distribuindo medicamentos, em parceria com a Prefeitura de Breves. Então, o meu apelo é para que pessoas que têm recursos, empresários, pessoas que têm visão missionária, possam investir nessa região,
possa fazer contato com a sede da obra, que é a Missão para Amapá, ou conosco, para que você possa também contribuir com a melhoria na qualidade de vida do povo e com o alcance, né, com a evangelização de muita gente sedenta aqui. Então, eu queria deixar isso aqui. Se você quiser conhecer mais, então, no meu canal, no canal Ribamar Diniz, há uma série sobre o Marajó, com curiosidades. A série se chama Aventura em Missão. Você vai conhecer um pouco melhor as igrejas, o povo, os costumes e como você pode participar. E esse livro também, se você tiver interesse, você pode fazer contato conosco ou com o Wilson e a gente vê uma forma para que você tenha acesso e possa contribuir também, já que esse livro foi doado para terminarmos a construção de uma sede lá. Eu queria deixar esse recado para vocês. Ok, atendendo aí a solicitação, o apelo do pastor Ribamar, há um pensamento que diz o seguinte, que a obra ela é feita com os pés que vão, os joelhos que se dobram e as mãos que doam. Então, de alguma forma, você pode participar. Então, lá está o pastor Ribamar com sua família, na ilha de Marajó, um dos maiores arquipélagos, no maior arquipélago da América, levando, portanto, a mensagem de fé e de esperança. Agora, você que não pode ir lá, você pode ajudar justamente com a sua contribuição. Entre em contato com a Missão Associação para Amapá. Missão, né? A Missão para Amapá, e os recursos irão, com certeza, transformar vidas. Pastor Ribamar, agora a mensagem que vai direto ao coração dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. É com o senhor. Ok, houve uma travada lá na net do pastor Ribamar, mas ele vai voltar, né? Vai ser liberado para que possa trazer a mensagem que vai falar justamente ao nosso coração, né? O Ribamar eu já conheço ele há alguns anos, né? Desde a nossa juventude, né? Quando ali conhecemos, portanto, a mensagem de salvação na região do Cariri, e ele sempre foi abnegado pela causa, um grande líder de desbravadores, inclusive fazendo aí alguns retiros, alguns campuris, né, regionais, então sempre levando adiante a obra. E hoje, como ministro, né, então pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aceitou esse desafio, né, como propriamente dito, numa região extrema, na região norte do país, região amazônica, que só vai quem realmente tem amor pela causa, né? E lá ele já está há 9 anos, juntamente com a sua família. Então, que Deus possa continuar abençoando o pastor Ribamar, continue abençoando, portanto, a sua família, que também se dedica ao máximo, né, para que corações sejam alcançados e que a cada dia milagres aconteçam, né? Muitas outras experiências tenhamos, Deus usando, portanto, o pastor Ribamar e família. Bom, está voltando, agora sim. De volta, a mensagem vai chegar ao coração de alguém. Pastor Ribamar, agora é com o senhor. eu acho que vocês ouviram o verso do Salmo 97, verso 1. Não, eu dizia que Deus... não ouviu porque travou geral e não ouviu. Ok. Vamos lá. Eu queria ler para vocês, está escrito assim, reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Eu queria falar aos ouvintes da Rádio Valdenses que o nosso Deus governa o universo, ele governa também o planeta Terra, ele reina na terra e reina nas águas. Ele é rei no continente e é rei nas ilhas. Essa é a mensagem. Tanto os moradores das ilhas como aqueles que moram em cidades devem render o coração a ele. A tua vida vai estar estável. Quando nós viajamos pelas ilhas, pelos furos, pelos igarapés, pelos paranás do Marajó, não temos nenhuma estabilidade, nenhuma segurança. A qualquer momento, a canoa, o navio, a balsa, pode ser desestabilizado pela força das águas. Inclusive, um ex-padre, Giovanni Galo, que atuou nessa região, fundou o Museu do Marajó, na cidade de Cachoeira do Arari, ele disse que quem manda no Marajó não é o presidente da República.
Quem manda no Marajó não é o governador do Pará. Quem manda no Marajó é a água. Então, a vida do ribeirinho depende de marés, né? Depende do movimento das águas. E quem deve reinar em nosso coração não são as paixões, não é o pecado, não são as circunstâncias, não é o dinheiro, é o nosso Deus. Então, o chamado do salmista é para que Deus, ele tome posse do trono da nossa vida. Ele é o rei do universo, ele já é o rei das ilhas, ele já é o rei da terra, como o Salmo menciona aqui. E isso deve trazer alegria para nós, saber que esse mundo não está sozinho, né? Fadado à sua sorte. Não, é um Deus que dirige as nações. E esse Deus quer dirigir a sua vida também, ele quer governar o seu coração. E você abre o coração a ele nesta manhã, pare um pouquinho e pense, devo entregar a minha vida a Jesus hoje, devo viver segundo a sua santa palavra e devo também fazer a obra de Deus. Você que é um adventista e está me ouvindo, se comprometa mais ainda com o lema Eu Vou, com o lema Todos Envolvidos na Missão. E vamos juntos terminar a pregação do Evangelho para que Jesus volte e possamos então desfrutar do reino da glória que está prometido a todos aqueles que amam a sua vida. Deus abençoe você e a sua família. Me permita orar por você, pelas suas lutas e pela sua entrega nessa manhã. Vamos falar com Deus? Amém. Querido Deus, é uma alegria rever amigos e hoje tive esse privilégio com o locutor Wilson Silva, um missionário voluntário que tem atuado há décadas, fielmente, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja levado a perto e a longe, especialmente nas ondas cartesianas da rádio, onde ele atuou na Rádio Novo Tempo, e também agora, através da internet, desse recurso que alcança todas as pessoas. Queremos orar pela sua família, pelo seu ministério e pelos seus trabalhos. Queremos orar também por cada ouvinte, por cada telespectador, que nesse momento ouviu a mensagem de Deus no Salmo 97. Que o teu Espírito visite esse coração e se revele poderosamente. E que cada um de nós ceda esse espaço do coração para que Jesus sente nesse trono e possa governá-lo. Abençoa o povo do Marajó, abençoa a Amazônia brasileira e sul-americana, e que a tua obra siga se expandindo nessa região desafiadora e promissora para a pregação. Seja com nossos ouvintes em seus labores, em suas lutas diárias, e que um dia possamos todos ser governados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por ocasião da sua volta, pelos anos sem fim da eternidade. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Pastor Ribamar, muito obrigado, então, pela sua participação, realmente enriquecendo a nossa programação, e nós gostaríamos de, futuramente, dividirmos a tela mais uma vez. Nós, inclusive, gostaria de estar bem informado a respeito desta campal que estará acontecendo nos próximos dias, e esperamos que você seja o nosso correspondente aí da Ilha de Marajó para todo o mundo, ok? Queremos agradecer a irmã Francisca aqui conosco, a Dilma Fonseca também, ela que está acompanhando, é presidente do Ministério Idigô, e que amanhã teremos um programa com a representante, portanto, desse ministério aqui, falando diretamente da Itália. A irmã Priscila estará conosco, então que Deus seja louvado, né? São pessoas que realmente têm a missão, né, no seu coração, e que faz com que esse coração exploda, alcançando, portanto, corações ainda não alcançados. Felicidades, Ribamar. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão. Que a graça do nosso Senhor seja com todos. Amém, então. Tchau. Bem, chegamos ao final de mais um programa, Papo das 10, né? E consequentemente também do nosso programa Manhã de Esperança, que estará de volta amanhã, né, aqui na sua preferida Rádio Valdense. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Aquele abraço e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.